Bem-vindos a mais uma exploração nossa sobre psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. A gente se baseia no livro do Paulo Dalgalarrondo, que é, assim, uma referência fundamental, né? Para aprender, refletir, enfim, colocar a mente para funcionar nesse campo da psicologia e psiquiatria. Hoje, a gente mergulha no capítulo 4. O tema é quente. A questão da normalidade da medicalização. Ok, vamos lá, desempacotar isso. Logo de cara, o material já sinaliza, definir o que é normal ou patológico aqui, nossa, é um campo minado, cheio de controvérsia. Não é, tipo, classificar um planeta, né? Aqui tem um peso de valor imenso. O que é desejável, o que não é, bom, ruim, e historicamente a gente sabe o impacto disso na vida das pessoas. É só lembrar, sei lá, dos debates sobre orientação sexual, identidade de gênero, como isso foi e ainda é tratado. Exatamente. E o fascinante, ou talvez o mais desafiador, é que, bom, casos extremos, né, uma demência avançada, uma psicose grave, parece mais fácil delimitar, dizer isso aqui está fora da norma. Mas a fronteira fica muito, muito turva em situações menos intensas, sabe? Casos limítrofes. O próprio texto dá um exemplo interessante que é o risco com categorias como o transtorno leve de personalidade, que apareceu na CID-11. É uma categoria que pode acabar diagnosticando como patológico um comportamento que é relativamente comum, quer dizer, abre uma porta bem grande para uma medicalização exagerada de coisas do dia a dia, né? E essa dificuldade de traçar a linha, ela não é só da psicopatologia, né? Se a gente parar para pensar, Não mesmo. até na medicina geral, os limites para definir, sei lá, hipertensão ou diabetes, eles mudaram com o tempo. Sim, sim, mudaram bastante. Depois veio doença mental no século XX. E hoje a gente ouve muito transtorno mental, né? Que é o termo mais usado pelo CID, pelo DSM. Isso, e essa preferência por transtorno não foi por acaso. Sabe, o termo doença carrega uma implicação mais forte, de ter uma alteração física, cerebral, comprovada. E isso nem sempre é evidente em muitos quadros psiquiátricos. Então, transtorno acaba sendo um termo, digamos, mais abrangente, talvez menos carregado de pressupostos sobre a causa biológica exata. Faz todo sentido. E essas definições, ou a dificuldade de definir, né? Isso tem um impacto prático gigantesco. Nossa, nem me fale. Pensa só, na psiquiatria forense, para definir responsabilidade legal, né, autonomia da pessoa, na epidemiologia, para mapear como os transtornos se distribuem, o que até ajuda a refinar os próprios conceitos, né? Uhum. Na psiquiatria cultural, fundamental. Lembrar que o contexto social, cultural define muito o que é visto como problema ou não. Totalmente. No planejamento de políticas de saúde para decidir onde vai o dinheiro, que serviço oferecer, na avaliação de capacidade para certas profissões, para dirigir, para ter porte de arma, e claro, né, no dia a dia da clínica, o profissional ali na frente da pessoa tendo que avaliar se aquele sofrimento é, sei lá, uma questão da vida ou algo que precisa de uma intervenção específica. Então tá, diante dessa complicação toda, como é que se tenta definir o tal do normal? O livro aponta uns critérios, né? Mas cada um parece ter seus problemas. Exato. Tem a ideia de normalidade como ausência de doença. Parece lógico, né? Que simples, né? Simples, mas é uma definição negativa. Tipo, normal é quem não tem transtorno. Não diz muito sobre o que é ser normal de fato, é meio vazio. Entendi. Aí tem a normalidade estatística. O normal é o que a maioria faz, o que é mais frequente. Isso. Mas aí também não fecha a conta, né? Porque, sei lá, cárie é super comum, mas ninguém vai dizer que é saudável. Exatamente. Ou o contrário, um talento raro, genialidade. É raro, mas não é patológico. Então, só a frequência não define. E tem também a normalidade funcional, que talvez seja mais usada na prática, na clínica. O foco aqui é, aquele fenômeno, aquele comportamento está causando sofrimento para a pessoa? Está atrapalhando a vida dela, o trabalho, as relações? Ou até mesmo está causando sofrimento ou risco para o grupo social onde ela vive? Mas, claro, mesmo essa abordagem tem seus limites, sua subjetividade. O que é sofrimento significativo? O que é disfunção? Varia, né? E toda essa dificuldade para cravar o que é normal, isso nos leva direto para outra palavra do título do capítulo: medicalização.
O que exatamente é isso? Bom, medicalização é basicamente o processo de pegar problemas que não eram vistos como médicos, pensa em questões sociais, comportamentais, até variações normais da experiência humana e transformar em problema médico. Rotular como doença, como transtorno. Originalmente, esse termo surgiu até como uma crítica forte, sabe? Ao poder da medicina, da psiquiatria, de definir o que era desvio e, de certa forma, controlar esses comportamentos. Daí vem termos parecidos como psiquiatrização, psicologização, que apontam para essa mesma ideia de transformar problemas não psi em categorias diagnósticas, às vezes até para desqualificar ou controlar grupos. Mas hoje em dia a coisa parece ser ainda mais complexa, né? O livro até comenta que, às vezes, são as próprias pessoas ou grupos que buscam essas identidades médicas, buscam o diagnóstico. Sim, isso acontece muito. E aí a gente cai num paradoxo meio cruel, que a gente vê muito por aí. De um lado, um monte de gente com transtorno mental grave mesmo, tipo esquizofrenia, depressão maior, sofrendo horrores sem acesso a tratamento adequado. E do outro lado, uma tendência, talvez mais forte em alguns grupos, de medicalizar problemas comuns da vida. Uma tristeza por causa de briga, dificuldade na escola, já vira depressão, TDAH e tome remédio. Perfeito. É exatamente esse o ponto central que o texto levanta. A questão não é ser contra diagnóstico ou tratamento de forma alguma, mas sim questionar quando e para quem eles são realmente necessários, sabe? E benéficos. É garantir que quem precisa de cuidado receba. E quem não precisa não seja submetido a intervenções desnecessárias que também têm seus riscos, seus efeitos colaterais. Porque a forma como a gente traça essa linha entre normal e transtorno não é só uma discussão teórica, né? Afeta a economia, a indústria farmacêutica, as políticas públicas, a justiça e, no fim das contas, a vida concreta de milhões de pessoas. É muito sério. Fica muito claro que essa fronteira é móvel, né? Influenciada por tanta coisa. Cultura, época, interesses diversos. É uma reflexão que não pode parar. Sem dúvida. E fica talvez uma provocação para a gente continuar pensando, que vai um pouco além do capítulo, se a própria definição do que é sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo funcional pode variar tanto entre culturas, entre pessoas. Como é que a gente pode construir sistemas de classificação, abordagens terapêuticas que sejam de fato sensíveis a essa diversidade toda, sem acabar impondo uma visão única do que é bem-estar ou vida funcional. Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente levar. Se essa nossa conversa fez sentido, não esquece de curtir o canal, ativar o sininho para receber as atualizações e, quem sabe, né, considerar encaminhar para alguém que possa se interessar. Lembrando, esse é um conteúdo com curadoria de Ângelo Barbosa e faz parte da série Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. A gente se encontra na próxima exploração. Até lá!